Bom dia para todo mundo. Hoje a gente tem mais uma. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá. Hoje a gente tem mais uma palestra nossa da pós-graduação da UFSCar. E o nosso palestrante de hoje é um aluno de mestrado, Gabriel Clemente. Vai falar sobre uma questão topológica de categoria, certo? Então, pode começar, Gabriel. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Alex. Eu gostaria de desejar um bom dia a todos e a todas. Eu agradeço muito sua participação virtual para que a gente possa falar sobre uma questão topológica de categoria. Espero que todos estejam bem, na medida daquilo que é possível. E eu vou iniciar a apresentação, então. Bem, eu dividi essa apresentação, ela foi para mim difícil de definir. Ela é uma mistura de história da matemática, tanto pelo artigo que eu vou apresentar, né? Ele é um artigo já com alguma idade, ele já tem quase uns 60, 70 anos, então muita coisa de lá para cá mudou. Mas ao mesmo tempo ele é uma divulgação do bom casamento que se tem entre a teoria das categorias e a topologia. Eu dividi essa apresentação em 5 partes. Eu vou fazer uma introdução rápida dizendo o que são as categorias. Eu vou, então, dizer o que são os espaços compactamente gerados, que são, de certo sentido, a solução para o problema que eu vou apresentar. Depois eu vou tecer algumas propriedades sobre os espaços compactamente gerados para demonstrar, de certo modo, empiricamente, que os espaços compactamente gerados realmente são uma solução para o problema. Por fim, eu vou comentar algumas outras possibilidades de resolução para o mesmo problema. E aí uma coisa vai ser interessante, que é a comparação entre essas soluções, que de fato não produzem uma resposta global, né? Você não tem uma resposta de que uma é melhor do que a outra. Você tem comparações, porque no final a gente vai ver que eu tenho uma questão empírica sobre a matemática, uma questão prática. Como que no dia a dia eu posso retirar hipóteses. E depois eu apresento as referências. Bem, eu gostaria de começar fazendo uma digressão sobre o que é a teoria das categorias. Então, e o porquê disso? Porque nessa apresentação, basicamente 3 fatos técnicos devem ser conhecidos para que ela seja compreendida. O primeiro é a noção de espaço topológico. Depois, o segundo fato é estritamente relacionado com os espaços topológicos, são as aplicações contínuas. E por último, o que é uma categoria. Eu decidi não introduzir esses 3 conceitos para não me perder muito na fala, mas eu acho que a teoria das categorias ela tem uma beleza per si. Então eu separei essa frase que vocês veem no slide, que é do Paulo Aluf, que é o professor do Departamento de Matemática da Universidade da Flórida, em que ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: a linguagem das categorias é carinhosamente conhecida como abstração sem sentido, conforme disse o Norman Steinhut. O Steinhut é o autor do artigo que eu vou apresentar mais adiante. Essa expressão é bastante precisa e não necessariamente depreciativa. As categorias se referem ao sem sentido, no sentido que elas são puramente estrutura, sem se importar com o significado do que elas representam. Eu acho que isso é um dos melhores resumos que eu vi sobre a própria noção de categoria. E aí eu espero que o que eu vá apresentar mais adiante ilustre essa situação. Então vamos lá. Qual é o problema que eu quero tratar hoje? Ele é um problema de topologia e ele surgiu no contexto das categorias. E o ponto é um problema prático. No final das contas, o que esse problema almeja é que se removam hipóteses de teoremas. Então, que no dia a dia eu possa evitar coisas muito técnicas, como se o espaço é localmente simplesmente conexo, semilocalmente simplesmente conexo,
para que os espaços que estejam nessa categoria sejam bem comportados. Então, é basicamente isso. A pergunta, portanto, é se existe uma categoria de espaços topológicos grande o suficiente para que os que a gente está acostumado a lidar nela estejam. Então, os RNs, as esferas, a garrafa de Klein, a banda de Möbius, essas têm que estar lá. E eu preciso que essa categoria, ao mesmo tempo, seja pequena o suficiente para que todos os espaços topológicos mal comportados, e aí eu coloco aspas nesse mal comportados, estejam fora. O trabalho, portanto, e aí é onde as diversas respostas para essa pergunta vão surgir, é em definir o que é mal comportado. E aqui a gente vai fazer pelo inverso, né? Aqui a gente vai definir o que é ser bem comportado. Bem, como eu disse, a gente ia falar sobre um artigo do Steenrut, que é esse matemático que vocês veem à esquerda. O artigo é o que está à primeira página à direita, que é esse A Convenient Category of Topological Spaces. Como eu disse, ele já é um artigo relativamente velho, ele é de 1967. Muita coisa mudou de lá para cá. Por exemplo, vocês vão ver que a todo momento eu vou pedir que os espaços compactamente gerados sejam de Hausdorff. Hoje em dia tem um aprimoramento disso em que você pode retirar essa hipótese, só que tem prejuízos no sentido de que, por exemplo, ao final eu vou ter que mudar a topologia do espaço de funções. Mas isso eu comento na sequência. O que para o Steenrut, então, essa categoria conveniente deve verificar? Bem, primeiro, é aquilo que eu disse. Ela tem que ser suficientemente grande para conter todos os espaços particulares que aparecem na prática, como aqueles que eu citei. Depois, ela tem que ser fechada ante as operações padrão. Então, eu posso... tem que se comportar bem quanto a tomar subespaços, quanto a fazer os espaços produto. Claro, aqui eu estou pensando com a topologia produto. Consideração sobre espaços de funções, eu vou querer que algumas aplicações muito naturais sejam contínuas, que algumas sejam homeomorfismos, os espaços de decomposição, então eu vou querer que quocientes razoáveis também permaneçam nessa mesma categoria, e eu vou querer poder trocar a ordem dessas coisas e compor diversas dessas operações à vontade. Bem, ela tem que ser pequena para que algumas proposições bastante razoáveis sejam verdadeiras, que são algumas que eu comentei já sobre os espaços de funções. Então, eu vou querer, por exemplo, que a evaluação, que manda uma função e um ponto no valor da função no ponto, seja contínua. Bem, a proposta do Steenrut é que os objetos de uma categoria conveniente devem ser os espaços compactamente gerados. Então, eu vou pegar um espaço topológico de Hausdorff, sendo X o conjunto e ômega a topologia, e eu vou considerar como sendo K a família dos subespaços compactos com respeito a essa topologia ômega. E eu vou dizer que ele é compactamente gerado, esse espaço inicial, se a ômega coincidir com a topologia fraca induzida pela família de compactos. O que é a topologia fraca? Bem, ela é aquela que diz que um conjunto, um subespaço é aberto sem somente se a interseção dele com todos os compactos for aberta em si. Claro que eu estou pensando esse subconjunto com a topologia induzida, ou, se preferirem, com a topologia de subespaço. Bem, definidos os espaços compactamente gerados dessa forma, eu posso definir a categoria dos espaços compactamente gerados. E essa eu vou chamar de top CG, como vocês podem ver aí à direita. Os objetos vão ser exatamente esses espaços e os morfismos, ou seja, as setas que ligam dois objetos, vão ser
as aplicações contínuas entre esses espaços topológicos. É claro que a composição nessa categoria vai ser a composição de funções que a gente sabe que respeita a continuidade. Vale um pequeno comentário, é que há uma inclusão, a categoria TOP-CG é uma subcategoria cheia da categoria dos espaços de Hausdorff. Isso é o que depois, adiante, levou a gente a procurar uma nova definição, uma nova boa definição de espaço bem comportado, tirando os Hausdorff e considerando espaços mais gerais. Muito bem, dito isso, a primeira questão que surge é assim, dado que é uma pergunta prática, como é que, na prática, eu verifico se um espaço é compactamente gerado? E a resposta é esse teorema que vocês podem ver. Pois bem, se eu pego um espaço de Hausdorff, com as seguintes hipóteses, para todo subconjunto dele e para todo ponto de acumulação desse subconjunto, se existir um compacto K, de modo que o X seja ponto de acumulação da interseção, então o X ele é um espaço compactamente gerado. Bem, vamos ver a demonstração disso, porque ela tende a iluminar muito as coisas. Principalmente a definição de topologia fraca, que num primeiro momento pode ser um pouco complicada de se entender. Bem, eu vou pegar um subconjunto do X, e de tal modo que a interseção dele com todo compacto de X seja fechada. E eu vou pegar um ponto de acumulação do A. Bem, feito isso, como eu estou supondo que existe um conjunto K, para o qual o X é ponto de acumulação da interseção, eu tenho que a interseção vai ser fechada, dado que eu tenho a interseção de um compacto com um conjunto, e, portanto, o ponto X vai pertencer à interseção. Logo, se ele está na interseção, ele está no A. Mas então o A é fechado, porque qualquer ponto de acumulação dele está nele. E assim você obtém a tese. Essa é a demonstração, ela é bastante rápida. Bem, depois disso, apesar de a gente ter um teorema que diga como calcular, seria interessante saber famílias que possuem a propriedade de ser compactamente gerado. Então, assim, se eu pego um espaço Hausdorff, eu sei que se ele for localmente compacto, ou se ele satisfizer o primeiro axioma de enumerabilidade, ele vai ser compactamente gerado. Em particular, todo espaço métrico ou que satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade vai ser compactamente gerado. Então, basicamente, todo mundo é compactamente gerado. Agora, se eu olhar para subespaços, né? Se eu pego um fechado dentro de um compactamente gerado, necessariamente ele é compactamente gerado. Abertos já são mais complicados. Então, eu tenho que pôr a hipótese de que se eu pego um aberto regular em um compactamente gerado, aí eu vou conseguir mostrar que o aberto regular é compactamente gerado. Bem, e por fim, é uma propriedade bastante interessante, que é a sobre quocientes. Aqui tem uma restrição que advém do fato de eu estar supondo que compactamente gerados têm que ser espaços de Hausdorff. Como vocês podem ver, eu peguei X, um espaço compactamente gerado, e eu fiz o quociente dele por uma relação de equivalência, no qual o resultado ainda é Hausdorff. E essa é a única limitação. Por quê? Porque eu poderia, se eu pego uma relação de equivalência arbitrária, tranquilamente ela pode mandar um conjunto aberto num ponto, e aí eu já não tenho mais uma vizinhança bem definida. E poderia não ser Hausdorff. Então, essa é uma hipótese meramente para garantir a questão de Hausdorff. Se eu faço um quociente desse jeito, então necessariamente o resultado é compactamente gerado. Por isso eu disse que esse é um teorema informativo. Ele diz basicamente que quase tudo que a gente lida na prática é compactamente gerado. Portanto, Rn a faixa de Möbius e os outros que eu citei. Além disso, tem um ganho bastante relevante que vai ficar evidenciado mais adiante em você considerar os compactamente gerados. É que, em geral, você aumenta a quantidade de funções contínuas entre dois espaços. Então, se eu tenho
uma aplicação não necessariamente contínua por hipótese, f de x em y, o x um espaço compactamente gerado e o y um espaço de Hausdorff qualquer, basta que a f seja contínua em cada compacto para que ela seja contínua no todo. Bem, vamos ver a demonstração disso? Bem, eu pego um A contido no Y fechado e um K compacto no X. Eu vou mostrar que a pré-imagem de fechado é fechado, que é equivalente à pré-imagem de aberto ser aberto, que em geral é a definição mais comum de continuidade de aplicações. Bem, como eu estou supondo que a restrição a qualquer compacto, em particular a esse que eu peguei, é contínua, a gente tem que a imagem de compacto por contínuo é compacto. Então, o f de k vai ser compacto em y. Além disso, como o y é de Hausdorff, todo compacto é fechado. Então, o f de k também vai ser fechado em y. Dessa forma, a interseção finita de fechados é fechado. Então, a interseção de 2 é fechado. E, portanto, a interseção com f de k vai ser fechado em y. Bem, usando essa igualdade que vocês podem ver, eu transfiro a responsabilidade da continuidade da f para da f restrita ao k. E, portanto, eu vou concluir que a pré-imagem do A ela é fechada em x. Bem, e isso é o que eu queria demonstrar. Então, é esse o contexto. Bem, na maioria das vezes, eu posso não encontrar, como eu disse, desculpa, muitos dos espaços que a gente encontra e trabalha são compactamente gerados. Mas pode ser que você esteja trabalhando com um espaço que não seja compactamente gerado. Bem, sendo ele ainda de Hausdorff, eu posso fazer um truquezinho que é torná-lo compactamente gerado. E é isso que eu vou chamar de espaço compactamente gerado associado. Então, se eu pego um espaço x ômega de Hausdorff, eu pego a família de todos os subespaços compactos com respeito a ômega. E eu vou agora definir a topologia fraca gerada por essa família de compactos. E aí eu mudo a topologia do x. Eu faço o x ômega k, que é o x com a topologia fraca induzida pela família de compactos. Isso vai dar um espaço compactamente gerado trivialmente, né, por definição. E eu vou denotar esse novo espaço como sendo o k de x. Uma notação importante é que, como eu mudei a topologia, as mesmas funções podem não ser mais contínuas ou ser contínuas. Então, eu preciso dizer em que situação eu estou pensando cada função. Então, quando eu começo com dois espaços de Hausdorff quaisquer, eu tenho uma aplicação f de x em y. E quando eu passar a pensar com os espaços compactamente gerados associados, eu vou denotar por k de f, que vai ser exatamente a mesma função, que vai mandar um x no f de x, mas agora pensada como função entre esses outros espaços topológicos, possivelmente distintos do inicial. Bem, agora eu tenho um teorema bastante divertido sobre essa questão dos compactamente gerados associados. Basicamente, para quem é um pouco mais experiente, vocês vão perceber que esse teorema diz que há uma retração do espaço de Hausdorff, da categoria dos espaços de Hausdorff, dentro da categoria dos compactamente gerados. Então, para ser mais preciso, se eu pego dois espaços de Hausdorff e uma aplicação entre eles, qualquer, não necessariamente contínua, então eu tenho que o compactamente gerado associado ao x, ele vai ser de Hausdorff. Também eu tenho que o k de x vai ser compactamente gerado. Como eu disse, é uma verificação imediata da definição. Além disso, se o x já for compactamente gerado, o k de x não faz nada, ele continua sendo o mesmo espaço topológico. Além disso, a aplicação identidade que vai do k de x, que é o espaço com a topologia fraca induzida pelos compactos de x, no x é contínua. E por fim, aí isso deixa bastante mais claro aquilo que eu disse sobre aumentar o número de funções contínuas, é que se a restrição a cada
compacto da F for contínua, então a K de F é contínua. Isso dá uma estrutura de retração, como eu disse, da top HD, da categoria dos espaços topológicos de Hausdorff, na top CG. Bem, até agora a gente já tem um bando de indicativos práticos de que essa é uma boa escolha para uma categoria conveniente. Mas ainda faltam verificar outras. A próxima que eu vou querer falar é sobre a questão de produto, sobre tomar produtos. Bem, eu vou definir o produto de dois espaços compactamente gerados dessa forma que vocês veem aí. Eu vou dizer que o x cartesiano índice k de y é tomar o compactamente gerado associado ao x cartesiano y. Bem, esse cartesiano é o espaço produto de x e y na categoria dos espaços de Hausdorff. Feito esse produto, eu vou dizer que ele é o produto na top CG. E o porquê isso é interessante? Porque de onde surge essa definição, né? Surge desse diagrama que vocês veem abaixo à esquerda. É que se eu fizer a conta, eu consigo mostrar que esse objeto, ele é um objeto produto na categoria top CG. Então, qualquer aplicação de um espaço em top CG, ela se decompõe através das projeções naturais, e ela também é decomposta através das projeções naturais. Então, eu tenho um C e somente C. Bem, agora é um ponto importante que a gente tem que falar sobre poder trocar ordem. Então, se eu pego compactamente gerados, tanto faz se eu primeiro pegar o compactamente gerado de cada um e fazer o produto em top CG, ou fazer o produto em top HD e depois pegar o compactamente gerado. Isso é equivalente. Bem, a demonstração é a seguinte: pelo teorema que a gente viu um tempo atrás, as aplicações do K de x em x, as identidades, né, elas são contínuas. E, portanto, quando eu passo para a topologia produto, essa aplicação do cartesiano também vai ser contínua. Logo, cada compacto do domínio vai ser um compacto no contradomínio. Um pouco mais difícil é mostrar que cada compacto do contradomínio vai ser um compacto do domínio. Mas nada que um pouco de técnica, que eu vou ocultar aqui por questões de tempo e de clareza, não consiga demonstrar, tá certo? Bem, feito isso, eu acabei de ver que esses conjuntos, que esses espaços topológicos, têm a mesma família de compactos. Portanto, os compactamente gerados associados só podem ter a mesma topologia, porque ela vai ser gerada por esses compactos. E assim eu demonstro que os espaços que eu queria inicialmente são, de fato, espaços topológicos coincidentes. Isso já dá um outro bom indicativo para os compactamente gerados. Agora, eu vou falar um pouco de que os compactamente gerados também são uma boa saída quando eu considero espaços de funções. Para isso, eu vou definir alguma notação antes para manter as ideias claras. Então, se eu pego dois espaços de Hausdorff, eu vou denotar o conjunto de todas as aplicações contínuas do x no y como C de xy. Classicamente, a definição clássica, né? Também, se eu pego o Z, um subconjunto do x, e o W, um subconjunto do y, eu vou denotar por U de ZW o subconjunto do espaço de funções contínuas, cuja imagem do Z está contido no W. Então, é esse o contexto. E aí, eu vou definir o que eu entendo como sendo topologia compacto aberto. A topologia compacto aberto é aquela que tem como pré-base para a topologia do espaço de funções aquelas que eu pego o K como sendo compacto e o A como do domínio, e o A como sendo um aberto do contradomínio. Nesse ponto, é importante chamar a atenção de novo, como eu disse um tempo atrás, que se eu tiro a hipótese de Hausdorff, essa topologia não é boa o suficiente. Quando eu passo para o que a gente usa mais atualmente de espaços compactamente gerados, não necessariamente de Hausdorff,
eu preciso usar a topologia teste aberto, que é um pouco mais fina do que essa daí. Mas, como eu estou apresentando o artigo do Steenrod, eu vou me manter fiel a essa situação. Então, perfeito. Vamos para o próximo slide. Uma observação que eu gostaria de fazer é a seguinte: mesmo que o x e y sejam objetos de top CG, ou seja, mesmo que eles sejam espaços compactamente gerados, não é necessariamente verdade que o espaço de funções contínuas entre eles está em top CG. Achar um contra-exemplo para isso demorou uns 10 anos e ele não é nem um pouco trivial. Então, não daria uma palestra de 2 horas fazer todos os detalhes. Por isso, eu só vou deixar isso como uma observação. Bem, dada essa situação, eu vou querer trabalhar também com os espaços de funções compactamente gerados, tá certo? E aí, que de fato vão ser objetos de top CG. Bem, para fazer isso, então, eu vou pegar 2 espaços de Hausdorff qualquer e eu vou definir o espaço de funções compactamente gerado entre x e y como sendo esse K de xy, que na realidade é aplicar digamos assim, a retração em x, em y e no resultado depois do espaço de funções. Bem, e para que fazer isso, né? É porque, considerando dessa forma, eu tenho que essas 2 aplicações de cima são contínuas, e bem, é tudo o que eu queria, eu preciso que a evaluação, que é a aplicação da esquerda, seja contínua, e eu preciso que a composição de funções seja contínua. E, mais que isso, agora eu posso, de certa forma, relacionar espaço-produto com espaço de funções. De que modo? Através da aplicação que vocês veem embaixo. Então, ela basicamente diz que eu posso ver espaços de funções como espaços de funções do cartesiano. E isso vai ser um homeomorfismo. Em geral, eu tenho apenas continuidade, se eu não me engano, mas não um homeomorfismo. Bem, essas foram as propriedades que eu queria elencar sobre o porquê é uma boa escolha a escolha do Steenrod. Como vocês podem ter percebido, e eu repeti isso diversas vezes, o problema em questão é um problema prático, ele não é nenhuma questão teórica, nada do tipo. E, portanto, diversas soluções surgiram. Outras 2 soluções dadas foram uma pelo Spanier e outra pelo Milnor, que ainda está vivo e tem 89 anos. O Spanier, eu acho que a maioria conhece ele pelo livro Algebraic Topology, que é um ótimo livro. E cada um fez uma proposta diferente. O Milnor, ele propôs uma abordagem através de espaços topológicos que tivessem o mesmo tipo de homotopia de CWs complexos, mas não quaisquer, CWs complexos enumeráveis, se preferirem CWs complexos contáveis. O Steenrod aponta que essa não é uma categoria que seja competitiva com a que ele propôs, a top CG, porque o Milnor ele não estava interessado diretamente em resolver o problema, ele estava interessado em fazer uma teoria suficientemente boa para a teoria de homotopia. Então, ele descarta a opção do Milnor. Também, ele fala sobre a opção feita pelo Spanier, que consiste em definir algo que ele chamou de espaços quase topológicos. Então, um espaço quase topológico, basicamente, seria uma aplicação que mandaria cada espaço topológico de Hausdorff compacto em uma família de aplicações contínuas, verificando algumas condições. E o que o Steenrod aponta é que os quase espaços topológicos formam uma categoria grande demais. Por quê? Porque os compactamente gerados vão ser uma subcategoria cheia dessa categoria e alguns resultados, como, por exemplo, inclusões serem contínuas e tudo mais, não vão valer para esses espaços topológicos. Então, ele também descarta a saída do Spanier.
Outros matemáticos menos famosos, como por exemplo o Michael, ele trabalhou com espaços de Lindelöf regulares. Só para lembrar, um espaço é de Lindelöf se toda a cobertura dele por abertos admite uma subcobertura enumerável. Lembrando que nesse caso todo o Rn é assim, porque em geral o Rn ele tem uma base enumerável. Então, esse é um teorema clássico, né? E o problema é que, de novo, muitos resultados que você consegue obter com os compactamente gerados não são obtidos pelos espaços regulares Lindelöf. E, portanto, dessa forma, o Steinhut fecha o artigo dele defendendo que uma boa opção seja a dos compactamente gerados. Que agora que se passaram muitos anos, a gente vê que, de fato, é o que acontece dentro da topologia, com algumas outras restrições no caso da topologia algébrica, em que os CWs complexos ou espaços que têm o mesmo tipo de homotopia de CWs complexos são bastante usados, apesar de termos feito essa alteração, né, que a gente tirou a restrição de ser Hausdorff e a gente passou para um contexto mais geral. Bem, era isso que eu queria falar. Por fim, vale dizer só as referências. As duas primeiras são referências didáticas sobre topologia. Então, a gente tem aí o Dugunj, que é um livro fantástico, e o Mancris, que é um clássico da área. E depois está aí o artigo do Steinhut, que vale muito a pena ser lido. Eu gostaria de citar o que o meu orientador me disse quando ele apresentou esse artigo para mim, e as palavras dele foram mais ou menos assim: esse artigo nem parece um artigo de pesquisa, porque ele foi tão bem escrito, tão didático, que parece uma sessão do Mancris. Portanto, eu recomendo demais a leitura dele. Nele vocês vão achar outros detalhes, além dos que eu comentei, como evidências da boa escolha que os compactamente gerados são. Como, por exemplo, Neighborhood Deformation Retracts, Filtered Sets e assim por diante. Mas eu vou parar por aqui. Muito obrigado.